Acompanhe aqui comigo esses dados que eu separei para que a gente entenda juntos o tamanho da gravidade da situação em que o Brasil se encontra hoje. Olha só, no ano de 2024, segundo o Serasa Experian, foram registrados 2.273 pedidos de recuperação judicial de empresas no Brasil. Esse foi o maior número da história. Ele foi 61,8% maior do que o ano anterior, 2023, foi 22% maior do que o recorde existente até então, que foi no ano de 2016, quando passávamos por uma crise econômica sem precedentes causada pelo governo Dilma, e foi 92,8% maior do que o ano de 2020, quando passamos pelo período mais intenso da pandemia e inúmeras empresas quebraram por conta dos sucessivos lockdowns e da crise econômica instaurada de maneira geral pelo vírus no mundo todo. Ou seja, de 2024 para cá, o setor privado no Brasil está passando por uma crise quase 2 vezes pior do que a da pandemia, só que sem estar em uma pandemia. Essa crise é confirmada também pelo número de pedido de falências de empresas em 2024, 949. Só que o fato do setor privado estar quebrando em uma velocidade recorde não significa apenas uma crise para os próprios trabalhadores da iniciativa privada. Esse setor, por sinal, é o que produz riqueza, é o que faz a roda da economia girar. E além de sustentar a si próprio, ele precisa sustentar o setor público, que teoricamente administra, mas não produz riqueza, e precisa sustentar também a previdência. E enquanto o setor produtor, digamos assim, está quebrando, o setor consumidor está crescendo. Em 2024, o Brasil ultrapassou a marca de 12,65 milhões de servidores públicos. No caso da Previdência, em 2023, o Brasil já tinha passado de 39 milhões de beneficiários do INSS. A Previdência, por si só, já levaria a um colapso dentro de poucas décadas. Segundo o IPEA, em 2051, o Brasil já terá um número de aposentados e pensionistas do INSS superior ao número de contribuintes. Só que o cenário atual do setor privado e o crescimento do setor público estão fazendo com que esse colapso aconteça muito antes do esperado. Agora, mesmo diante de todo esse cenário, há ainda aqueles militantes mais fanáticos que cultivam aquela visão anti-empresarial, que dizem que isso só acontece porque o governo Lula prioriza o povo mais pobre, combatendo a desigualdade e diminuindo os privilégios dos mais ricos para melhorar a qualidade dos mais pobres, a qualidade de vida dos mais pobres. Será que é essa a realidade mesmo? Olha só esses dados aqui. O IPEA divulgou recentemente dados mais detalhados a respeito da inflação em 2024, comparando o índice em cima de produtos consumidos normalmente por famílias de maior renda ou famílias de menor renda. Esses dados mostram que a inflação sobre aquilo que é consumido por famílias cuja renda domiciliar mensal é superior a R$ 21.059, que é o que é chamado de renda alta, caiu de 6,22% em 2023 para 4,43% em 2024. Em contrapartida, os produtos consumidos por famílias de renda muito baixa, que são aquelas cuja renda domiciliar mensal é menor do que R$ 2.105, subiu de 3,27% em 2023 para 4,91% em 2024. Para as famílias de faixa de renda entre 2.106 e 2.158, que são as consideradas de renda baixa, a inflação subiu 1,3 ponto percentual de 2023 para 2024, fechando o ano em 5,02%. Ou seja, a inflação sobre aquilo que é consumido normalmente pelos mais ricos caiu e a inflação sobre aquilo que é consumido normalmente pelos mais pobres subiu, ficando inclusive acima do patamar da inflação dos produtos sobre os mais ricos. Isso significa que, na prática, as famílias de menor renda foram muito mais afetadas. Portanto, o discurso que é vendido pelo governo não passa de uma narrativa. E isso tem ficado ainda mais claro ao longo das últimas semanas. Lula demitiu Paulo Pimenta da Secom e colocou no seu lugar Sidônio Palmeira, um marqueteiro responsável pela campanha do próprio Lula em 2022 e também com um longo histórico de trabalho para governadores petistas na Bahia. A própria escolha desse nome para comandar a comunicação do governo já era uma evidência de que Lula queria começar desde já sua campanha para 2026. Só que o cenário que se revelou com as ações do governo até então mostra que esse buraco é bem mais embaixo. Esse tem sido o ano dos recuos do governo. Em setembro do ano passado, a Receita Federal publicou uma instrução normativa para intensificar a fiscalização sobre movimentações bancárias, a tal fiscalização do Pix. O governo permaneceu caladinho, mas quando a população descobriu isso e repercutiu negativamente,
revogou a medida. Algo parecido aconteceu com as medidas que eles pretendiam implantar para abaixar o preço dos alimentos e tem acontecido também em relação a outros assuntos. Só que todos esses recursos têm um ponto em comum. As decisões foram tomadas, no fim das contas, pelo marqueteiro de Lula, Sidônio Palmeira. Ou seja, as medidas que supostamente ajudariam a população, quando são descobertas pela população, o governo não consegue simplesmente explicar de que forma isso ajudaria e acaba recuando por uma decisão de puro marketing. Isso não apenas representa aquilo que aconteceu até aqui, como representa também o cenário que nós veremos daqui em diante. Com 100% de prioridade na própria imagem, o governo Lula segue fazendo somente aquilo que consegue manter escondido do povo. Enquanto diz combater a desigualdade, faz o peso da inflação cair principalmente sobre os mais pobres. Enquanto diz prezar pela liberdade de expressão, intensifica cada vez mais a censura para sufocar toda e qualquer crítica. Enquanto diz defender a democracia, bom, eu nem preciso terminar essa frase, não é mesmo?